Olá, turma, tudo bem? Hoje estamos iniciando um novo ciclo de disciplinas. A disciplina de Projeto Elétrico 1, neste percurso, será abordado os conceitos básicos para aplicação em instalações elétricas e depois seguiremos nas etapas de dimensionamento de um projeto residencial para as unidades unifamiliares. Na aula de hoje, será visto os conceitos básicos de eletricidade para aplicação em instalações elétricas, ou seja, a energia e suas formas, energia mecânica, fontes de energia elétrica e suas fases, eletricidade e as grandezas fundamentais. A energia pode ser definida como tudo aquilo capaz de realizar ou produzir trabalho. Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou a transformação da energia. Desta forma, a energia não pode ser criada, mas apenas transformada, ou seja, todas as movimentações podem gerar forças capazes de transformar a energia em um encadeamento sucessivo. A energia não se vê, as pessoas somente sentem os efeitos da energia através dos sentidos e apresenta-se sob diversas formas: forma de energia mecânica, elétrica, térmica, luminosa, sonora, química, atômica, eólica e cinética. Na física, a energia mecânica é constituída por duas modalidades de energia, cinética e potencial. A cinética está associada ao movimento de um corpo, a qual relaciona massa e velocidade, e pode ser definida matematicamente pela equação energia cinética é igual ao produto da massa e o quadrado da velocidade dividido por 2. Logo, compreendemos que, quanto maior for a velocidade em que um corpo se movimenta, maior será a sua energia cinética. Como exemplo, podemos citar a energia dos ventos e da água. No primeiro, a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona o gerador elétrico. Já a da água, neste caso, é obtida a partir da massa de águas correntes. Já a energia potencial está relacionada à posição em que se encontra o corpo e pode ser definida matematicamente pela equação energia potencial é igual ao produto entre a massa do corpo, a gravidade e a altura. Logo, quanto mais alto estiver um objeto em relação ao solo, maior será a sua velocidade ao chegar ao chão, caso ele inicie a sua queda. Como exemplo, podemos citar a energia da água represada, ou seja, a energia potencial gravitacional, se converte em energia cinética e se transfere para a turbina, que seguirá para um gerador, ou a energia das molas e dos elásticos, por exemplo. Essa é a forma de energia que é adquirida por corpos elásticos capazes de retornarem ao seu formato original após sofrerem algum tipo de deformação. Quanto às fontes de energia, conforme a capacidade natural de reposição de recursos, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. As renováveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente para a produção de energia, por exemplo, eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, geotérmica, energia das ondas e das marés. Já as não renováveis são todas as energias produzidas a partir de recursos que são eliminados da natureza durante o uso, tais como a nuclear, gás natural, petróleo e carvão. Quero destacar que no Brasil, as hidrelétricas são as principais fontes de energia elétrica. Energia elétrica é a forma mais prática de energia. Pode ser transportada a grandes distâncias com facilidade. Pode ser transformada em outras modalidades de energia, tais como térmica, luminosa,
sonora, cinética e com custos relativamente baixos. Normalmente, não é utilizada no mesmo local onde é produzida, e desta forma é necessário que seja transportada. Isso é feito em altas tensões. Assim sendo, desenvolve-se em 4 fases: geração, transmissão, distribuição e utilização. Na geração, a energia é produzida e é levada a alta tensão em uma subestação ainda dentro da usina. Desta, segue em torres elétricas de alta tensão até a subestação que fica dentro da cidade, pois esta irá baixar a tensão para posteriormente seguir em linhas de distribuição e, por fim, passar por transformadores aéreos que estão apoiados nos postes para, em seguida, chegar nas residências com a tensão de consumo. Agora, vamos começar a falar um pouco a respeito da eletricidade. Vocês já pararam para pensar que estão cercados de eletricidade por todos os lados? Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe. Se aprofundarmos o estudo sobre eletricidade, veremos que é constituído por partículas diminutas chamadas elétrons, prótons e nêutrons, e que os elétrons se movem com maior ou menor velocidade, dependendo das características dos materiais. No entanto, através de nossa percepção e de seus efeitos, podemos observá-la, senti-la ou medi-la. E esses efeitos só são possíveis devido às grandezas elétricas, corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. A imagem 1 representa um cabo ou um fio de uma instalação elétrica seccionado. No interior deste, conforme a imagem didática, existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que a princípio movimentam-se de forma aleatória, estimulados por pequenas quantidades de energia, até mesmo pela temperatura ambiente. Para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre, conforme observamos na imagem 2. A esta força é dado o nome de tensão elétrica. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios e cabos elétricos, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Logo, pode-se dizer que tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores, e a sua unidade de medida é o volt, representado pela letra V. Por outro lado, pode-se dizer que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, e a sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A. Já a potência elétrica é basicamente a velocidade com que o equipamento converte a energia elétrica em trabalho. No sistema elétrico, existem 3 tipos de potência: a ativa, reativa e aparente. A potência ativa é a capacidade real de as cargas produzirem trabalho, ou seja, é aquela que realmente se transforma em potência luminosa, potência térmica, potência mecânica. Por exemplo, a unidade de medida é o watt, e em um circuito de corrente alternada monofásica é obtida multiplicando a tensão, a corrente e o fator de potência do equipamento que está ligado no circuito. A potência reativa é a responsável pela produção dos campos elétricos magnéticos necessários para o funcionamento de equipamentos, tais como reatores, transformadores, dentre outros. A unidade de medida é o volt-ampere reativo. Já a potência aparente é o produto da multiplicação da tensão elétrica pelo valor da corrente. A potência ativa e a potência reativa juntas
constituem a potência aparente, que é a potência total gerada e transmitida à carga. A unidade de medida é o volt-ampere. Uma forma gráfica para representar a relação entre as potências é o triângulo das potências. Observando a figura, verificamos que o ângulo formado pelos vetores correspondentes à potência ativa e à potência aparente é chamado de ângulo φ. E o cosseno deste ângulo é o que chamamos de fator de potência. Então, o fator de potência é um índice que mostra a forma como a energia elétrica recebida está sendo utilizada. Se esse fator for igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Onde isso irá acontecer? Em circuitos puramente resistivos. Lâmpadas incandescentes, chuveiro elétrico, torneira elétrica, etc. Agora, chegou o momento de praticarmos o que nós aprendemos até aqui. Vamos ao exemplo 01. Tem-se como carga um motor monofásico com potência de 1,5 CV. Em um circuito, se observa que o voltímetro indica uma tensão de 220 volts. O amperímetro, uma corrente de 11,6 ampere. E o altímetro indica 2.208 watts. Qual o fator de potência neste circuito? Então, para iniciarmos a resolução, inicialmente, temos que extrair os dados da questão. Como dados, temos tensão, é igual a 220 volts, corrente, igual a 11,6 ampere, potência ativa, igual a 2.208 watts, e está pedindo para calcular o fator de potência. Contudo, sabemos que fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. A potência aparente é o produto da tensão vezes a corrente. Logo, na resolução, ficará assim: potência aparente é igual a tensão vezes corrente. Potência aparente vai ser igual a 220, que corresponde à tensão, multiplicado pela corrente, que é igual a 1,6. Logo, a potência aparente será igual a 2.552 volt-ampere. Então, qual será o fator de potência? Basta fazermos a relação entre potência ativa pela potência aparente e obteremos o valor 0,87. No exemplo seguinte, pede-se para calcular a potência ativa para um projeto elétrico que tem a potência de iluminação e de tomada de uso geral, respectivamente, 660 volt-ampere e 7.300 volt-ampere. Para esse cálculo, temos que adotar fator de potência igual a 1 para a iluminação e 0,8 para as tomadas de uso geral. Do mesmo modo, na sua resolução, temos que extrair os dados da questão, onde fator de potência de iluminação é igual a 1, fator de potência das tomadas igual a 0,8, potência aparente de iluminação igual a 660 volt-ampere, potência aparente das tomadas igual a 7.300 volt-ampere. Com isso, a questão está solicitando a potência ativa de iluminação e a potência ativa da tomada. A potência ativa pode ser obtida a partir da fórmula matemática: tensão vezes corrente vezes fator de potência. Logo, sabemos que potência aparente é o produto da tensão com a corrente no circuito. Entendemos que potência ativa vai ser igual a potência aparente vezes o fator de potência. Na resolução, ficará potência ativa vai ser igual a potência aparente de iluminação, que corresponde a 660, vezes o fator de potência desta, que no caso, 1,
Multiplicando esses dois termos, obteremos 660 watts. Já para o cálculo da potência ativa das tomadas, será o produto da potência aparente da tomada, que é 7.300, com o fator de potência correspondente, 0,8. Com isso, obteremos a potência ativa igual a 5.840 watts. Então, turma, em momento oportuno, exercite este conhecimento. Até a próxima aula.